Hoje vamos iniciar o capítulo 6 do livro de Atos, lendo do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estamos vendo aqui o crescimento da igreja. E nós sabemos que Deus é quem dá o crescimento. Estava crescendo cada vez mais, cada vez mais. Mas esse crescimento trouxe também muito trabalho. Era necessário a assistência. E o versículo 1 nos mostra que houve murmuração, descontentamento e contestação dos gregos contra os hebreus. Lembremos que os apóstolos eram hebreus. E a igreja crescia, e essa igreja que crescia de várias nacionalidades e várias etnias. E os gregos começaram a se queixar. E o motivo da queixa está aqui nesse primeiro versículo, que diz que as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Não estavam recebendo a assistência que era necessária, a assistência que precisavam, porque os apóstolos não davam conta de tanto trabalho e essa murmuração praticamente dividia as nacionalidades. Os gregos começaram a apontar falhas aí. E não, na verdade não havia falhas, havia o crescimento. E crescimento exige reorganização, exige reestruturação. E foi isso que aconteceu. O que fizeram os apóstolos? Convocaram a multidão. Não fizeram um conselho à parte, uma reunião particular. Chamaram todos para que todos soubessem. Olha a transparência, para que todos soubessem como é que iria se resolver aquilo, que havia uma preocupação, um cuidado, um zelo pastoral para resolver o problema. Chamaram todos e disseram: não é bom que nós deixemos a palavra, o estudo da palavra. E aqui eles vão acrescentar também a vida de dedicação à palavra, mas acrescentando também uma vida de busca da presença de Deus, de oração. A oração é a busca da presença de Deus. E eles disseram: não é bom isso, não é bom para nós. Razoável é a palavra que foi colocada nessa tradução. E quer dizer, não podemos fazer isso com justiça. Não é bom que isso aconteça. A igreja precisa do conhecimento da palavra e precisa, principalmente, da busca do Espírito Santo. Então, eles disseram: não é razoável que nós deixemos para assistir a todos, para servir à mesa. Não é razoável. E então, eles disseram: escolham entre vocês
7 varões. Mas aqui estão as características das pessoas a serem escolhidas. E elas são claras, porque eles iriam liderar os discípulos numa igreja que estava crescendo numa velocidade grande. Então eles disseram: escolham 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Quer dizer, que tenham um testemunho. Boa reputação é um bom caráter. E que tenham um testemunho reconhecido por todos. Boa reputação, um bom caráter. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. São requisitos básicos para uma liderança séria. E eles disseram isso. Mas também não desprezaram o negócio da assistência, porque disseram: escolham essas pessoas com essas qualidades. Entre vós, façam a escolha para liderarem este importante negócio. Por que destacamos isso aqui? Porque isso também combate a murmuração que estava havendo. Não é que eles estavam desprezando a assistência às viúvas. Não. Eles disseram: o negócio é importante. Nós reconhecemos que há uma importância, há necessidade. E nós reconhecemos isso. Então, escolham pessoas com essas qualidades que possam estar juntamente trabalhando nesse importante negócio. Nós temos uma primazia. Nós vamos perseverar. Versículo 4. Na oração e no ministério da palavra. Esse é um conhecimento de Deus que traz esse entendimento que a primazia de um líder é a palavra e a busca da presença de Deus. Essa é a primeira coisa. É primordial buscar de Deus a direção para conduzir a obra. E é isso que ele estava dizendo. Nós precisamos perseverar nisso. E o povo entendeu, diz o versículo 5, ficaram contentes, viram a resolução do problema, viram o quanto eles eram amorosos, cuidadosos, zelosos. Havia confiança, não é? E escolheram. E aqui estão os 7 que eles escolheram. Primeiro, Estevão. E Estevão, a palavra de Deus dá testemunho, era cheio de fé e do Espírito Santo. Olha o testemunho desse homem. Quando a palavra de Deus dá um testemunho, pode crer. É excelência. Então, aqui estava este homem. E Filipe, Prócoro, Nicanor, os nomes foram dados, Timão, Pármenas, e apareceu aqui um Nicolau. E esse Nicolau era prosélito de Antioquia. Prosélito é um recém-chegado ao grupo, uma pessoa que recém-converteu, que deixou suas crenças, sua maneira de ser e adotou a fé. E ele era de Antioquia, uma cidade ao norte, bem ao norte de Israel, já fora, na Ásia Menor. E ele era recém-chegado. Então, esses homens foram apresentados aos apóstolos. E o que eles fizeram? Eles oraram e impuseram as mãos. A imposição de mãos, assim, consagrando, é uma consagração para o ministério, reconhecendo, havendo um reconhecimento e havendo um partilhar da unção, impondo as mãos, consagrando-os para fazer este negócio. O resultado é que a igreja crescia. Diz a palavra, versículo 7. A palavra de Deus crescia, se expandia, e com isso a igreja se multiplicava. Diz o versículo 7, multiplicava muito. Muito, porque o número dos discípulos era muito grande.
E o que é mais interessante aqui é que grande parte dos sacerdotes já tinham adotado a fé. Ninguém detém o poder de Deus. Ninguém pode deter a obra do Espírito Santo. A Ele toda glória e honra para sempre.